Ele tem tido atitudes, assim, diria até que impopulares. Ele está mantendo o acordo que todo mundo sabe que ele tem com o Júnior, né? Muito provavelmente, através do governador. O Júnior é o candidato por gravidade, é o candidato dele à prefeitura de União. Mas ele vem aí com venda do SAAI. Tem... Todo dia uma polêmica na cidade. Toda semana tem uma polêmica diferente. Eu tenho a impressão de que ele vai... Não, o candidato é você, mas que não vai fazer esforço nenhum para eleger o Júnior. Você acha que ele vai querer eleger o Júnior? Eu digo o seguinte, se a oposição tiver o equilíbrio de fazer uma união em prol da cidade de União dos Palmares, coisa que não aconteceu agora nessa eleição, acredito que a gente ganhe facilmente com o Kio vendendo SAI, não vendendo SAI, com Júnior Menezes, sem Júnior Menezes, com o governador Renan Filho. Eu acho que a gente ganha a eleição, porque a população de União dos Palmares reprovou a administração Kio, é fato. O Kio nessa última eleição só teve apenas 13 mil votos, a mesma quantidade de votos que o Eduardo Pedrosa teve há 4 anos atrás. Quer dizer, o prefeito, que já era prefeito por 6 anos, quer dizer, depois de 4 anos prefeito, teve a mesma quantidade de votos do antecessor dele, que perdeu a eleição, ele não teve votos. Então, o que acontece? E a gente sabe que tinha o dinheiro do Covid, os empregos, contratos, o hospital, que serviu apenas aqui no início, a gente sabe que não estava ainda apto a ser aberto para atender a questão de saúde pública do estado de Alagoas, tampouco aqui da zona da Mata Alagoana, mas foi aberto para servir de cabide de empregos. E a gente sabe que, mesmo dessa forma, ele conseguiu apenas 13 mil votos. Ora, a oposição teve mais de 20 mil votos. Então, a gente tiraria ele facilmente, Mas você acha que vai acontecer o quê nessa próxima eleição que vai ser diferente da que passou? Outro dia eu estive conversando com o doutor Mano. Eu acredito que o doutor Mano ele deva merecer até uma chance de ser prefeito da cidade. Por tudo que o doutor Mano já fez no estado de Alagoas, já provou que é um homem competente, um homem sério, um homem que impõe respeito, que não precisa de dinheiro público. Na verdade, é um desejo que eles têm há muito tempo. Mas ele precisa saber conduzir isso. Ele precisa unir as pessoas nisso. Ele perdeu uma grande oportunidade nessa última eleição de se lançar ele, o candidato. Ele ficou esperando ser empossado, ganhar para o WO. Ninguém ganha uma eleição para o WO. Você seria vice de Mano? Eu acredito que se houvesse uma conversa boa... a história de vice é uma história sofrida, porque o vice... ele é uma figura que praticamente não existe. E só existe se o prefeito ele tiver palavra. Quando eu fiz a minha aliança com o Kio, através do pedido do governador Renan Filho, do próprio Kio, a gente conversou que eu teria espaço para administrar a cidade de União dos Palmares ao lado dele. Mas quando a gente chegou, que a gente tomou, assim, que ganhou a eleição, o Zé Alfredo foi totalmente retaliado. O Zé Alfredo não pôde trabalhar, o Zé Alfredo não pôde agir, era um ciúme muito grande. As secretarias todas... eu não tinha acesso, eu tinha acesso para conversar, mas eu não tinha poder de decisão. Então, uma situação muito difícil. A única que eu tive o poder de decisão e trabalhar nela abertamente foi a Secretaria de Assistência Social, que eu fiquei muito feliz de ainda no primeiro ano a gente comprar 10 toneladas de peixes e doar, mesmo com aquela falta de salário atrasado. A gente conseguiu fazer isso. Consegui, quando eu entreguei o governo, deixei nas contas da Secretaria de Assistência Social mais de 400 mil reais. Posso provar isso com extratos. Quer dizer, mesmo saído rompido com o prefeito, mesmo ter sido feita uma fiscalização, a devassa dentro da Secretaria de Assistência Social, não foi encontrado nada, nenhuma irregularidade. Quer dizer, a gente conseguiu para aqui o programa do leite de volta, que era um programa que tinha sido extinto no governo passado. A gente trouxe o programa do leite, a gente trouxe o programa das cestas nutricionais, um convênio com o governo do estado. A gente conseguiu fazer muito, em pouco tempo. Mas gerou uma ciumeira grande demais. E aí o Zé Alfredo tem um pavio muito curto, talvez tenha faltado experiência minha, talvez eu tivesse contado até 10, como se diz, né? Mas é assim, eu aprendi, o empresário ele aprende a tomar decisão rápida. E tomei minha decisão, hoje eu não me arrependo de nada não, do que fiz. Inclusive fiz as denúncias contra o governo, porque eu encontrei mesmo o que me motivou a fazer as denúncias. Saí, me desliguei. Hoje eu estou mais quieto, não adianta eu estar falando. Na verdade, eu preciso respeitar o prefeito, porque ele é o prefeito da cidade. E ele precisa administrar a cidade. E para isso ele precisa também ter um pouco de paz. Eu não torço que o União dos Palmares dê errado de jeito nenhum. Sei da capacidade dele, a capacidade que ele tem. É um homem muito inteligente, basta ele querer. E agora ele tem dinheiro para fazer isso. Recursos ele tem o suficiente para fazer o que ele não fez nesses
10 anos que ele foi prefeito. Ele tem experiência e ele tem dinheiro. Agora, o que falta é a gente, povo, fiscalizar, e o que falta também é a justiça acompanhar. Falta um planejamento, é a gente também se mobilizar, fazer audiências públicas e a gente dizer ao prefeito o que é que ele precisa fazer aqui em União. É muito importante. Uma vez que essa venda do SAAI vai tirar a responsabilidade dele de gastar muito para fazer o saneamento, para a coleta de lixo, esse tratamento das águas pluviais, porque são os 4 elementos que contemplam o saneamento básico.